E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu só queria começar realmente agradecendo os primeiros 20 inscritos do canal. Muito obrigada, gente, porque acho que é bem clichê falar isso, mas mesmo sendo clichê eu vou falar. Cara, se não fossem vocês 20, eu acho que eu ainda tava em 0 inscritos. Mas muito obrigada, viu, gente? Como vocês estão, hein? Só eu que falo aqui, vocês não falam nada, meu. Tá tudo bem com vocês? De onde que vocês são? Quantos anos vocês têm? Sei lá, vamos falar aí, gente. Vamos fazer amizade, que nem Roberto Carlos, que queria ter 1 milhão de amigos. Pois é. Hoje eu fiz um café pra acompanhar aqui, mas já tá morno, que coisa, né? Mas pois é, gente, começou a vida adulta pra mim, tem que achar trabalho, né? Olha, que curioso, né, gente? Precisa de dinheiro para comprar coisa para comer, a gente precisa de dinheiro para pagar um aluguel, né? E a gente precisa de dinheiro para satisfazer desejos internos que muitas vezes são colocados pelo mercado para fazer a gente achar que a gente tem que comprar coisas desnecessárias, né? E bom, eu só realmente estava refletindo bastante sobre dinheiro, estava refletindo demais sobre isso, e mais agora que a gente tá com essa discussão das bets e da CPI das bets, né, com o caso da Virgínia e tal, um monte de pessoal. Pessoalmente, eu não sigo a Virgínia, o que eu conheço dela são coisas que eu vi em canais de reação ou vídeo de comentário, mas eu não sigo ela, honestamente. Eu acho que o tipo de conteúdo dela não é pra mim. E, cara, quando você vê pessoas como a Virgínia, e não só a Virgínia, mas tem um monte de gente milionária por aí. Cara, eu pelo menos comecei a me questionar o que motiva essa pessoa querer mais e mais dinheiro cada dia. Porque assim, nós meros mortais que ganhamos, quer dizer, eu nem ganho, eu sou assalariada, mas tudo bem. Nós meros mortais que vivemos com o máximo, sei lá, que a gente ganha até 5 mil reais, meros mortais, eu acho que a gente tem uma noção de que esse tipo de dinheiro a gente nunca vai conhecer na nossa vida, sabe? Honestamente, eu gosto do pensamento de que em algum dia eu vou ter 1 milhão de reais. Não sei como, honestamente não sei como, mas eu gosto da ideia, sabe? É uma coisa, uma parada meio de manifestação. E se faz parte da vida, a gente tem que sonhar não custa nada, não é mesmo? Mas assim, falando na realidade, você não precisa 1 milhão de reais. Você precisa pra viver? Pra viver? Não. Porque se a gente pensar assim, objetivamente, o que a gente precisa pra nos manter vivos? Eu não tô falando bem, ou sei lá, não entediados. Questão de necessidades fisiológicas. O que a gente precisa? A gente precisa de um teto pra dormir, a gente precisa de comida pra comer, água pra gente beber, o que mais? Um banheiro, né, um saneamento básico e internet. Além disso, luz, né? Luz e internet é meio que... é praticamente a mesma coisa hoje em dia. Mas é basicamente isso que a gente precisa. O resto, a gente não precisa, sabe? Você precisa conhecer o mundo? Não. Porque independente de você conhecer o mundo, de você viajar pra Itália, de você viajar pra Coreia do Sul, pro Japão, pra esquina que seja, você vai seguir vivo, sabe? Você vai seguir aqui, sabe? Ninguém vai morrer por deixar de ir à Itália. Outra coisa, roupa estilosa, roupa aesthetic, roupa da moda, do momento, assim. A gente precisa? Não. Uma bolsa cara, Birkin, Hermès, sei lá, Gucci, não sei que marcas são, mas Balenciaga. Objetivamente, você não precisa delas para viver. É muito mais um apego, é muito mais uma ilusão que a gente tem de que a gente precisa dessas coisas do que realmente uma necessidade. E de onde vem essa necessidade, sabe? Eu acho que a gente nunca tem um momento, pelo menos na escola, de a gente definir o que a gente precisa pra viver, com quanto que a gente consegue viver e pra que a gente tá vivendo. A gente tá num mundo que as pessoas, elas vivem pra trabalhar. A gente chegou num ponto que se você não trabalhar, em algum momento você vai se arrepender. Além disso, só voltando na questão do desejo, de por que a gente sente isso. Cara, deveria ser ensinado nas escolas porque a gente tem esses desejos. Ou mais do que esse desejo, a gente deveria ter alguma matéria na escola pra gente perceber quando algo está sendo injetado em nós. No sentido de injetar em uma questão assim mais de informação. De alguém falar pra você, olha, esse item aqui, ele tem um valor por isso, isso e isso. E ele agrega um valor à sua pessoa por isso, isso e isso. Em tais questões. Porque, por exemplo, se você tem uma bolsa cara, que geralmente tá
tá mais popular entre um público feminino, ele de certa forma é uma metalinguagem de que, né, nas entrelinhas tá escrito que você é uma pessoa que tem alto valor aquisitivo. Valor aquisitivo. Mas se você mostra aquilo para um homem que não entende de bolsas, um homem que não tem um gosto tão apreciável, essa pessoa não vai ter muita noção, sabe? Homens que só sabem de carro e futebol, esse tipo de homem, eles vão olhar para uma bolsa dessas e ela pode estar pintada de ouro, que eles não necessariamente vão reconhecer esse valor, que é um valor muito subjetivo. A mesma coisa para esses carros de luxo. Homens conhecem muito mais carro de luxo, não que só homens conheçam, e eles vão entender qual é o valor subjetivo, qual é essa metalinguagem de alguém passar andando, quer dizer, passar andando não, mas passar dirigindo um carro e que só pelo som do motor você reconhece que modelo que ele é. E você escutar isso te trazer uma informação a mais. Mas a gente esquece que tudo aquilo que nos faz realmente feliz não tá num carro, não tá numa bolsa, não tá num apartamento, não tá numa casa. Bom, às vezes sim, ter uma casa e um apartamento é uma ajuda, porque é uma preocupação a menos que você tem na sua vida. Mas apesar disso, eu tenho certeza que se você consegue lembrar algum momento muito bom na sua vida, mas assim, muito, muito, muito bom, eu duvido que esse momento ele esteja realmente entrelaçado ou ele tenha acontecido ao redor do dinheiro. Se isso foi ao redor do dinheiro, bom, gostaria de saber qual foi, porque pra gente analisar um pouquinho mais. Mas, por exemplo, eu tenho uma memória muito forte que me traz muita felicidade de um dia que eu passei numa prova que eu precisava muita nota, sei lá, 20 pontos pra passar e eu consegui 21. E só de lembrar daquele momento, daquele sentimento de falar, poxa, consegui, de você falar, cara, deu tudo certo, finalmente. Só de eu lembrar daquele momento já me dá uma felicidade. E se você ver, aquele momento ele não era um momento que ele dependia de dinheiro, sabe? Eu tava com os meus amigos, eu vi o resultado, só lembrando dessa comoção de todos nós passarmos naquela prova e de eu também passar naquela prova é uma alegria que não tem muito preço. Isso faz uns 4 anos e eu ainda lembro com a mesma emoção, eu consigo lembrar do sentimento. E bom, da mesma forma, eu convido você a tentar lembrar desses momentos e fazer a gente reflexionar sobre isso. A nossa felicidade parece que sempre ela é dependente de algo mais, sabe? Ela é sempre dependente de você ganhar mais dinheiro, de você conseguir tal coisa, de você comprar tal coisa, de você conseguir sempre algo mais. E isso vem muito da nossa lógica consumista, de fazer que a nossa qualidade de vida, ela seja definida pela quantidade de coisas que a gente pode comprar, quando na real uma qualidade de vida é sobre basicamente saúde mental, inteligência emocional, coisas que a gente não consegue comprar. E é isso. Honestamente, eu não vejo muita lógica de uma pessoa ter milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e ainda se sentir insatisfeita. Ela quer porque ela quer milhões. Meu amor, mesmo que se você quisesse gastar todo esse dinheiro hoje, talvez você não conseguisse. Ou não sei, talvez o objetivo dessas pessoas seja não conseguir gastar todo o dinheiro delas num dia. Porque eu acho que poder até pode, né? 100 milhões compro um estádio, posso comprar um time de futebol, não sei. Mas, é assim, eu acho que o nosso mundo ele se perdeu a partir do momento que a ambição tomou conta de tudo, que as pessoas elas esqueceram que para ser feliz elas não precisam de dinheiro. E também tem isso, né? Tem muitas pessoas que elas são ambiciosas e elas são muito gananciosas porque elas atribuem o seu valor pessoal à quantidade de dinheiro que elas têm. E quando elas veem alguma pessoa mais rica ou com mais dinheiro, elas veem como que uma competição porque ela tá nesse jogo de ver quem tem mais valor humano que o outro. E se o seu valor para você, ele é definido por quanto dinheiro você tem, daí você começa a entrar nesse complexo de inferioridade e dizer, poxa, eu preciso ter mais valor do que ele porque eu tenho mais valor que ele. Então, meio que esse é um gatilho. Não sei, talvez sim, talvez não. Talvez estou falando bobagem, talvez não. Mas eu acho que sim. Porque, gente, uma coisa é você ser rico e você ser milionário e você fazer um pouco de filantropia. Outra coisa é você ser rico, você ser milionário e você só ter isso de ganhar dinheiro como um esporte. Você tá fazendo bem à sociedade? É relativo. Mas, pra mim,
pessoalmente, a opinião que eu tenho é que não. Mas era isso, gente. Não tinha mais muito o que falar. Só queria fazer um vlog, assim, pra desabafar um pouco. E eu só esqueci, basicamente, de falar o slogan do meu canal. Porque eu pensei assim, né? Bom, talvez eu comece o vídeo falando o slogan do canal. Porque eu tava pensando assim, poxa, qual seria um bom slogan, né? Ou um bordão, na real. E daí eu pensei, poxa, se eu fizesse um jogo de palavras, eu falasse pensados e sentidos. Onde a gente pensa com a cabeça e a gente sente com... Não, peraí. Onde... pensados e sentidos. Peraí, não era assim. Pensados e sentidos. Onde a gente pensa com o coração e a gente sente com a mente. Uma coisa assim, sabe? Porque eu acredito que não nos faz bem sempre estar pensando nessa questão de extremos, sabe? Eu acho muito importante a gente sempre conseguir achar um meio termo pra tudo. Você nem ser tão disciplinado, mas você não ser tão preguiçosinho. Tem momentos que você vai querer ser muito disciplinado, sim. Tem outros momentos que você vai querer ser muito preguiçoso, sim. Mas tá tudo bem. Às vezes a gente tem que encontrar um meio termo. E às vezes quando não dá, a gente vai pros extremos. Mas com a esperança de que algum dia a gente vai encontrar um meio termo, né? Mas muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui nesse canal. Muito obrigada às pessoas que comentaram no vídeo do Levei um Ghost. Muito obrigado, realmente, porque isso ajuda bastante o canal. E se vocês quiserem comentar aqui também nesse vídeo, fiquem todos abertos a isso, porque dessa forma meio que eu entendo que tem alguém realmente prestando atenção naquilo que eu tô falando, sabe? Mas é isso, gente. Muito obrigada por vocês assistirem até aqui. Muito obrigada, meus 20 inscritos. Amo muito vocês, que nem os patos pra toda a vida. E é isso. Tchau!